Quando Jesus apresentava o Sermão da Montanha, ele surpreendeu seus ouvintes com a frase: eu vos digo, se a vossa justiça não for superior ou não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Essa frase ela foi muito enfática, Jesus pesou muito esse assunto, porque é um assunto básico. Mas por que eu digo que Jesus surpreendeu os ouvintes com essa frase? Porque a justiça dos fariseus era considerada a maior justiça que existia na época. Mas realmente o que é a justiça dos fariseus? A justiça dos fariseus é uma justiça baseada em comportamento, em aparência exterior, atitudes que chamam atenção para o indivíduo. Então Jesus falou que por melhor que parecesse aquela justiça, ela não tinha nenhum valor diante de Deus. Os ouvintes, os discípulos ficaram assustados. Por quê? É necessária uma justiça melhor que a dos fariseus. Bem, a justiça dos fariseus é uma justiça que nasce fora e nunca chega dentro. Ao contrário da justiça divina, a justiça de Cristo, que nasce dentro e se exterioriza também. Mas a base dela é na pessoa de Cristo e na aceitação do indivíduo. A propósito, como é a nossa justiça diante de Deus? O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz assim: todos nós somos como impuro, e todas nossas justiças como o trapo da imundícia. Interessante, se você estudar bem a origem desse verso, vai ver que esse trapo de imundícia era a coisa mais imunda realmente, que é o que era conhecida na época. E Deus comparou a justiça humana com a justiça própria, com um trapo de imundícia. Aliás, quando aquele jovem se dirigiu a Jesus, perguntando o que devo fazer para herdar a vida eterna, ele falou assim: bom mestre, o que devo fazer? Jesus lhe respondeu: por que você me chama bom? Só há um bom, que é Deus. Você percebeu o pensamento aí? Quer dizer, no universo só existe um bom. Só existe uma fonte de bondade. Se eu perguntar a você, você é bom? Talvez você se choque com a pergunta, mas à luz do que acabamos de ler, não há um bom, só Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, ele confirma essa verdade de que não há um bom, a não ser Deus. Observe que está em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, se você e eu não somos bons, o que é que nós podemos produzir de bom? Mas aí vem um problema. Jesus disse que para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos adquirir uma justiça superior à dos fariseus. E essa justiça superior é exatamente a justiça de Cristo. Então vem a pergunta: como que eu posso adquirir essa justiça? A justiça de Cristo não é um atributo alheio a Cristo. A justiça, o amor, a santidade, elas fazem parte do caráter de Cristo. Então eu não posso adquirir esses atributos à parte de Cristo. Eu só posso receber a justiça de Cristo recebendo a Cristo. Voltando ao profeta Isaías, no capítulo 26, ele diz que só entrará no céu uma classe de pessoas justa. Observe o que disse o profeta no capítulo 26, verso 2. Abri as portas para que entre a nação justa, que observa a verdade. E nós encontramos em João que Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade.
A lei de Deus é a verdade. A igreja de Deus é a coluna e baluarte da verdade. Então vem a pergunta fundamental: como adquirir essa justiça? A justiça de Cristo. Voltando para Romanos no capítulo 3, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro a maneira como adquirir essa justiça. No capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, por maiores os esforços que você aplique para obedecer à lei, a lei nunca vai declará-lo justo, porque a missão da lei é identificar o pecado. Então, aqui diz que ninguém será justificado pelas obras da lei, pela tentativa de obedecer à lei. Mas agora, no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele começa a esclarecer como adquirir essa justiça. Diz ele: agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Parece aqui um jogo de palavras, né? Mas realmente não é. Aqui o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se manifestou fora da lei, sem a lei. Quando Cristo viveu na terra, ele desenvolveu um caráter perfeito, desenvolveu uma justiça perfeita. E por mais que você tente obedecer à lei de Deus, ela vai sempre dizer que você é pecador e está condenado à morte eterna. Bem, quando você chega ao ponto de desesperar-se de si mesmo, perder toda a confiança em si mesmo, então o Espírito Santo o encaminha a Cristo. E agora em Cristo, pregado na cruz, você encontra a perfeita justiça. Crendo em Jesus, você é declarado justo perante Deus. Por quê? Porque ao confiar em Jesus, os seus pecados são transferidos para Cristo. E pela fé, a justiça de Cristo é imputada, é atribuída a você. Então você é declarado justo não porque você seja justo, mas porque você creu em alguém que é justo, que é Cristo. E ao crer nele, a justiça dele lhe é imputada e Deus o considera justo como se você nunca houvesse pecado. No versículo 22 ele diz assim: isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então aqui está uma frase-chave: como é que você adquire essa justiça de Deus em Cristo? Aqui diz, por meio da fé. Quer dizer, ao confiar em Jesus e desconfiar de si mesmo, você recebe a justiça de Cristo. E voltando ao verso 21, agora quando você se dirige à lei o considera justo. Por quê? Porque você adquiriu a justiça do autor da lei, que é Jesus Cristo. Então agora você é declarado justo diante de Deus, diante do universo, e você agora tem o título para a vida eterna. Você tem o seguro de vida para a vida eterna. O apóstolo Paulo continua dizendo: pois não há distinção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se você faz parte dessa humanidade pecadora, você nunca vai conseguir adquirir justiça pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. A única maneira de adquirir essa justiça é através de Cristo. E agora no versículo 24, o apóstolo Paulo ele usa até um pleonasmo, é uma redundância, né? Parece um exagero de expressão. Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É o mesmo que eu dissesse assim: olha, pode levar essa Bíblia para você, que ela é gratuita, ela é de graça. Gratuita é de graça. Mas o apóstolo Paulo ele achou tão importante enfatizar que nós somos justificados gratuitamente pela graça. E ele diz, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção é um tipo de palavra comercial. Por exemplo, um escravo era vendido nos mercados e às vezes aparecia alguém para redimir aquele escravo, quer dizer, para comprar de volta aquele escravo.
E foi exatamente o que Jesus fez quando ele entregou a sua vida na cruz. Ele nos comprou de volta. Por que nós falamos de volta? Porque pela criação nós já pertencemos a Deus. Mas depois, devido ao nosso pecado, devido ao nosso extravio, então agora Jesus veio para pagar um preço caro para recuperar-nos, redimir-nos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus veio, viveu uma vida perfeita, e depois de viver 33 anos de vida absolutamente justa, ele entregou a sua vida no Calvário para comprar-nos de volta. Então agora nós pertencemos a Deus duplamente. Nós já éramos de Deus por criação. E depois do nosso extravio, agora Jesus veio e nos comprou de volta. Fomos redimidos. Em realidade, Jesus redimiu a humanidade toda. Ele não pagou o preço da salvação apenas por mim e por você. Ele comprou a humanidade toda. Agora, se a humanidade toda vai se entregar a Ele, essa é outra história. Mas, de fato, nós já pertencemos a Deus por criação e por redenção. E o verso 25 do mesmo capítulo, Paulo continua: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé em seu sangue. O apóstolo Paulo repete essas frases muitas vezes, por meio da fé, através do seu sangue, através da graça, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecadores, os pecados anteriormente cometidos. Observem que, de acordo com o que Deus disse em Gênesis, no dia que o homem pecasse, ele deveria morrer eternamente. Isso era o que a justiça exigia. Mas pela sua misericórdia, diz o apóstolo Paulo, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso aqui essa expressão, para que seja justo e justificador, é um tema um pouco complexo. Como é que Deus pode ser justo e punir o pecado e, ao mesmo tempo, recuperar o pecador, aceitar o pecador que foi e é um transgressor da lei de Deus? Então, o que fez Deus? Para ele ser justo, ele tinha de punir o pecado. Isso a justiça exigia e exige. E para que o universo de Deus não ficasse confuso acerca do que é justiça, Deus tinha de punir o pecado, eliminando o pecador com morte eterna. Mas Deus fez algo maravilhoso. Ele cumpriu a sua justiça e, ao mesmo tempo, salva o pecador. Como? Ele fez o seguinte: a minha punição eterna, ela foi transferida para Cristo. E a justiça de Cristo que ele desenvolveu em sua vida, aquela justiça perfeita, imaculada, ele imputa a mim. Deu para entender o pensamento? Então, Deus transfere a minha punição, a minha condenação eterna para o inocente, que é Cristo. E eu aceitar Cristo, ele transfere a justiça de Cristo para mim. Então eu sou considerado justo porque eu aceitei pela fé esse processo. Então Deus pode ser justo, ele puniu o pecado. Em quem? Em Cristo. E ao mesmo tempo ele justifica aquele que crê em Jesus. Porque quando eu creio em Jesus, aquela justiça perfeita de Cristo, ela me é atribuída, ela me é imputada, ela me é transferida. E agora o apóstolo pergunta: onde há motivo para orgulho? De que eu me posso orgulhar? De nada. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E agora o apóstolo Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, pelo fato de o homem crer em Jesus, os seus pecados são imputados a Jesus e a perfeita justiça de Cristo é imputada a você.
E ao crer em Jesus, você é declarado justo. Agora ele continua. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios. A salvação de Deus não é restrita a um povo, a um grupo. Ela é oferecida a todo mundo, a todos os pecadores, de modo que ninguém terá desculpa se perder, porque a salvação estava ao seu alcance. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. E agora ele faz uma pergunta: por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então agora vem a pergunta: é o homem salvo na transgressão ou ele é salvo da transgressão? Então, em Mateus capítulo 1, 21, diz que Jesus, ele se chamaria Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Você percebe? O homem é justificado pela fé em Cristo. Ao ser justificado pela fé em Cristo, é ele liberado para continuar em pecado? Ou ele é perdoado e transformado para ter uma vida em harmonia com a justiça de Deus? Então, realmente, quando o homem aceita Jesus, a lei de Deus é escrita no seu coração. Ele passa a viver em harmonia com aquela lei, pela graça de Deus. Você vê, a salvação é simples. O que nós precisamos fazer é conscientizar-nos da nossa pecaminosidade, reconhecer-nos pecadores, perder toda a confiança própria e confiar totalmente em Jesus. Ao confiar nele, Jesus opera duas coisas básicas em nossa vida. Ele faz o mesmo que fez com aquela mulher que foi apanhada em adultério. Ele disse: nem eu te condeno. Quer dizer, você está perdoada. Mas agora, vá e não peque mais. Então, o fruto da justificação é uma vida de harmonia com a vontade de Deus. Deus quer fazer isso por mim, por você e por todos. Está você disposto a aceitá-lo? Ao você aceitar essa justiça superior,